Existem livros que podem tocar você de uma forma diferente, fazer você refletir, pensar e ficar com aquele gostinho de e o que veio depois. E isso é o que acontece aqui em Ascensão, primeiro livro que eu li do Stephen King e o primeiro livro que me fez derramar lágrimas. Esse aqui, fininho, curtinho, uma história rápida, fluida, me fez pensar o que eu estou fazendo aqui no mundo, qual é o meu lugar, como que eu estou é, agindo na vida das outras pessoas, como que as outras pessoas estão me vendo, como eu estou tocando as outras pessoas, de uma maneira positiva, negativa ou indiferente. Aqui nós vamos conhecer o Scott. O Scott, ele é um homem que ele começa a perder peso, e uma perda de peso, assim, descontrolada, e ele começa a ficar preocupado, começa a querer entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele não quer ir para um hospital, porque ele não quer ser internado, ele não quer ficar ali à mercê disso, e também ele não quer ser analisado. Ele procura o Bob, que é um doutor já aposentado, e aí ele conta pro Bob, e o Bob fica muito intrigado, porque ele nunca viu isso, nunca viu essa perda de peso. E o que é mais intrigante é que o Scott continua ali visualmente com o mesmo peso. Então, mesmo que ele suba na balança e ele tenha perdido ali 20 quilos, ele continua esteticamente parecendo que ele ainda tá com aquele mesmo peso, com a barriga ali projetada para frente. Então, nada muda ali visualmente, mas o peso dele tá se esvaindo. E aí a gente vai acompanhar o Scott nessa jornada dele ali, diariamente se pesando. Se ele estiver de roupa, se ele pegar qualquer coisa, ele continua com o mesmo peso, não muda. As coisas meio que quando ele toca, as coisas perdem ali o peso. O Scott, ele mora ali sozinho, ele é um homem divorciado, e ele mora ali de frente para duas mulheres. Ele tem duas vizinhas ali, duas mulheres que são casadas. Então aqui a gente vai ter King, ele aborda um pouco a questão do preconceito, questão da relação homoafetiva. Então tem aqui uma cidade pequena, uma cidade cheia de preconceitos, uma cidade que meio que discrimina essas mulheres por serem casadas, e aqui o King, ele faz o nosso protagonista começar a ver toda essa situação com outros olhos. Então ele sempre esteve ali, ele nunca se questionou sobre isso, até que depois que essas coisas estranhas começam a acontecer com ele, ele começa a se questionar: como eu estou agindo perante a sociedade, como isso está acontecendo? E ele tem um certo momento que ele vai comer ali no restaurante, porque elas têm um restaurante também, e o restaurante está bem vazio, meio que dá a entender que pelo fato delas serem lésbicas. Então, o Scott, ele vai ali comer no outro restaurante que é a concorrência, e ele tem homens ali discriminando essas mulheres, e ele fica com raiva, então meio que ele vai tomar satisfação e tal, então meio que brota nele ali uma consciência ali, uma questão de moralidade assim nele, ele fica chateado com aquilo, mesmo ele tendo ali problemas com as mulheres, porque quando elas vão passear com os cachorros, eles fazem as necessidades ali no gramado dele, e depois ele vai ali tomar satisfação, e uma delas fica com mais raiva dele, né? Então é interessante você ver essa jornada de transformação do personagem. Ele tá passando ali por um momento e ele tá se tornando outra pessoa, então meio que ele vai ascender mesmo. O que mais me tocou nesse livro, que me fez derramar lágrimas, é a questão da construção da amizade, de como eles criam ali uma amizade bonita de se ver mesmo, uma amizade sincera, sem querer nada em troca,